Olá pessoal, olhem só, no treinamento do mês passado falamos da evolução das espécies e da luta pela sobrevivência. Vence e sobrevive quem se adapta, lembra? Pois então, vacas de leite são desse time, venceram e aí estão. A evolução num nível fantástico, considerando o elevado grau de adaptação para a produção leiteira. Lembro bem, não faz 50 anos, a produção média do rebanho brasileiro não chegava a 2 litros por vaca por dia. Com a ajuda da mão humana e da seleção genética, vacas holandesas chegam atualmente a produzir 50 litros diários. Entretanto, junto com essa enorme capacidade e também com o auxílio humano, os desafios da produção vêm aumentando proporcionalmente. Também os esforços na área da nutrição são notáveis, mas, por outro lado, as condições de sanidade em muitas bacias leiteiras ainda não acompanharam toda essa evolução. Como todos os seres vivos, as vacas, claro, estão dotadas de muitos mecanismos de proteção, sendo o principal deles o sistema imune. A resposta imunitária depende de muitos fatores, e entre eles, do estado de saúde, da rigidez e do tal desafio ambiental. Em outras palavras, o grau de higiene maior ou menor em cada local onde são exploradas. Quanto mais elevada a aptidão, mais sensíveis são os organismos. E, nesse caso, a mastite acaba por ser uma das doenças mais importantes, se não a de maior relevância, prejudicando o bem-estar animal e aos prejuízos que causa aos produtores de leite. E indo ao ponto, como vem sendo tratadas essas mastites nas últimas décadas? É claro, todos já sabem, com antibióticos. E tem resolvido? Sim, ocasionalmente, com enormes custos e muitas vezes sem resultado algum. Para deixar claro, antibióticos são necessários, mas custam caro e nem sempre resolvem. Por isso, a oportunidade criada pela homeopatia ao chegar como possibilidade de tratamento complementar. Aliás, e para não esquecer, é assim que a homeopatia está presente no Sistema Nacional de Saúde e não para de crescer, pois os resultados, onde quer que seja aplicada, somam cada vez mais adeptos. E complementar, por quê? Porque para tratamento de rebanhos, em primeiro lugar, não temos um medicamento específico para cada animal em particular, e sim complexos que atuam de forma abrangente, tendo como foco aquilo que chamamos de doença e seus sintomas e da forma como se refletem no grupo. Ou seja, não sendo individual, ela exercerá maior ou menor efeito dependendo da condição do sistema imunitário do animal em reagir. E para complicar, um outro tanto, temos que as condições dos desafios de cada propriedade são muito variadas, podendo partir de excelentes a péssimas, e assim sendo, os resultados das intervenções medicamentosas obviamente serão muito variados. Por exemplo, quando tratamos com antibióticos, os resultados são sempre os mesmos. Não, né? Claro que não. Todos sabemos e o produtor também sabe. Mas se o antibiótico falha, sempre há uma desculpa. Mas se eventualmente foi usada a homeopatia, para os céticos eu já sabia. Ora, precisamos entender e fazer entender que o funcionamento da homeopatia não tem a mesma lógica do tratamento com antibióticos. Explico? Enquanto o antibiótico atua a partir de uma determinada concentração sanguínea e é utilizado em subdose, até por isso está sujeito a se tornar ineficaz contra os germes e se torna frequentemente. Já a homeopatia não passa por esse problema, pois
definitivamente está comprovado que não é a substância da qual é feita que vai atuar, e sim o veículo que carrega a informação relacionada à doença que queremos prevenir ou até curar. De forma que, para início de conversa, não existe a menor chance de se tornar resistente, posto que não existe como matéria e, desta forma, não pode ser reconhecida pelas bactérias. Vou exemplificar. Sulfur, que é o enxofre, por exemplo, em doses ponderais, tem claramente ação carrapaticida. Em doses muito altas e por tempo prolongado, inclusive é tóxico. Sempre que usado para essa finalidade, vai conforme a pressão exercida, criando a possibilidade de deixar de ser eficaz como carrapaticida devido ao fenômeno da resistência, que pode ser desenvolvida pelos carrapatos. O mesmo sulfur, quando hiperdiluído e dinamizado, já não podendo mais ter efeito algum devido à baixa presença de matéria, ou até mesmo a sua ausência, após a 12ª diluição centesimal, é usado com eficácia em problemas de pele e de melhoria das defesas da pele, ajudando a repelir os carrapatos. Utilizado como homeopatia há mais de 200 anos, seus efeitos permanecem imutáveis, desde então até os dias de hoje. Eis que o benefício homeopático precisa ser olhado então com outros olhos, principalmente por aqueles que visam mudar a visão atual de veterinários e produtores, no sentido de fazer entender que aquilo que proclamamos como tratamento complementar seja acrescido aos cuidados de manejo adequado. Também no que se refere à higiene do ambiente, pois, ao diminuir a pressão da contaminação ambiental, estamos proporcionando aos animais uma maior capacidade de reação imunitária. E, pouco a pouco, aquele grupo tratado com homeopatia passa a precisar cada vez menos de medicamentos alopáticos. Vou repetir para não esquecerem. O objetivo da homeopatia de rebanho é de diminuir o tamanho do problema, a ponto de não mais serem necessários grandes volumes de medicamentos alopáticos. A nosso ver, essa é a visão correta, ou seja, o uso preventivo da homeopatia e somente atuando com as chamadas doses curativas se as condições de manejo, sejam alimentares ou ambientais, possam, pelo menos, começar a ser mudadas para melhor. Caso contrário, insistir em atuar com medicamentos homeopáticos da mesma forma quase sempre equivocada que com os medicamentos tradicionais, fará com que a homeopatia caia em descrédito, posto que, sendo diferente, ela precisa ser usada de forma diferente. Então, insisto, vamos trabalhar como homeopatas, seguindo o mais de perto possível as recomendações do mestre Hahnemann, que sempre preconizou doses baixas. Aliás, existe uma grande confusão entre baixas doses e potências do medicamento, ou seja, o grau de dinamização. Esclarecendo uma vez mais, dose diária é a quantidade de medicamento que se receita de cada vez e que vai variar no decorrer de 24 horas, de acordo com a frequência recomendada. Potência é o número de vezes em que foi dinamizado. É preciso deixar claro que em homeopatia,
que o medicamento não guarda uma relação direta entre o tamanho do animal e a quantidade diária a ser receitada. O que mais importa no caso da homeopatia é que o volume seja relativamente razoável para fazer contato com as mucosas, posto que nada do medicamento será absorvido. Esse é um ponto fundamental que precisa ser demonstrado a cada momento, para que, com o tempo, se possa alterar a percepção de criadores e de profissionais do ramo. E precisamos dizer quase que como um mantra: o medicamento homeopático está hiperdiluído e não carrega a substância, mas sim a informação dos efeitos daquela substância no ser vivo. Se for semelhante à doença, exercerá seus efeitos curativos. Fortalecendo, então, a principal máxima da homeopatia, que é similia similibus curantur, ou seja, semelhante cura semelhante. Resumindo, doses do Organica Mamitis são da ordem de 2 a 5 gramas por animal, mas como o rebanho que tratamos, via de regra, é de animais de alta produção, chegamos, por experiência própria, a recomendar a dose de 10 gramas por vaca por dia como prevenção. E naqueles casos de mastites agudas ou crônicas, podemos tentar o tratamento curativo de até 40 gramas dia e não mais, pelo simples fato de não haver necessidade e assim tornar o medicamento inviável do ponto de vista econômico. Finalizando, a evolução de todas as espécies na face da Terra continua. Algumas vezes de forma absurdamente suicida, devido à ação irresponsável dos seres humanos em tantas áreas. E aqui, para o nosso desespero, com a contaminação ambiental e com o uso irresponsável de antibióticos. Rapidamente o mundo está mudando e poderá ser até para pior. Mas eu tenho a esperança de que, atuando com profissionalismo e ética, de forma a esclarecer, possamos ser agentes da mudança de conceito no tratamento dos animais com o uso da homeopatia veterinária. Talvez sejamos apenas uma gota no oceano, mas se fizermos a nossa parte, poderemos dormir tranquilos. E no futuro próximo, não muito distante, poderemos olhar para trás e nos orgulhar do que fizemos. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.